Eu falei com o Marcos e ele pediu que eu viesse aqui para tu me ensinar um pouco sobre alvenaria estrutural, o que precisa ser feito para fazer um bom projeto. E aí eu queria que tu me falasse um pouco, assim, como é que é essa visão, porque pelo que eu sei, toda obra começa num projeto, né? Com certeza, obrigado. Então eu acho que é muito importante essa parte e eu queria aprender contigo, assim, o que é tão importante, né? Perfeito. O projeto em alvenaria estrutural começa pela arquitetura. A arquitetura ela tem que ser concebida pensando no sistema, senão vai ter que ser adaptada ao sistema e daí tu perde um pouco da potencialidade que o sistema tem. O que é a arquitetura concebida para o sistema? É uma arquitetura que tenha uma volumetria do prédio, uma robustez, uma rigidez natural. O prédio seja rígido naturalmente pela forma geométrica dele. E a outra é que ele seja modulado, porque a alvenaria estrutural toda ela é um trabalho modular. Então a alvenaria de bloco cerâmico se usa uma modulação 15 por 15 centímetros. Todas as dimensões em planta baixa, como essa aqui por exemplo, ela tem que ter as medidas dela sempre dentro de uma grade 15 por 15. Isso seria módulo 15, né? Exatamente, módulo 15. Por quê? Porque a parede tem 14 centímetros e o bloco tem 29 de comprimento. 29 mais 1 dá junta 30, dividido por 2, 15. Então a grade é 15 por 15. É claro que tu pode fazer qualquer tipo de arquitetura, não dentro dessa modulação, utilizando a alvenaria estrutural. Só que tu vai estar perdendo um pouco da vantagem do sistema, vai estar criando peças, utilizando muitas peças especiais, e isso vai tirar a agilidade da obra e vai tirar até um pouco da economia também. Então, assim, uma pergunta que eu te faço, se a pessoa, quando for projetar a obra, se ela pensar em usar sempre o módulo, ela vai ter um ganho, não? Com certeza. Vai ter um ganho econômico e principalmente tempo na obra também. Essa arquitetura aqui, por exemplo, ó, ela já foi concebida, toda ela modulada em 15 por 15. Pegar, observar todas as medidas das peças aqui, elas são múltiplos de 15. Porque já foi uma pré-combinação na nascente do projeto com o arquiteto e com o empreendedor, para que o sistema fosse assim. Já foi decidido de antemão que seria alvenaria estrutural em bloco cerâmico. Isso é importante, né? Isso é muito importante, essa conscientização do empreendedor antes de iniciar o pacote de projeto. A partir da arquitetura, seja ela já modulada dentro dessa grade ou não, se desenvolve a planta de primeira fiada, que é essa planta que a gente tem aqui na frente agora, onde está todos os blocos lançados, absolutamente em escala, formando todas as peças da edificação, com as suas portas, janelas, tudo dentro da grade 15 por 15. Essa planta modulada, ela é feita em cima da arquitetura e muitas vezes ela tem, em função da modulação, algum ajuste, algum acerto nas medidas arquitetônicas. Feita essa planta, ela tem que ser aprovada por todos, pelo arquiteto, pelo empreendedor e pelos outros projetistas complementares, para que ela seja a base definitiva da obra. No momento que ela for sacramentada como a planta baixa definitiva, todos os outros projetistas passam a trabalhar exclusivamente em cima dessa planta. Quer dizer, muda um pouco o enfoque original do projeto convencional, onde todo mundo trabalha em cima da planta de arquitetura. Passa na alvenaria a todo mundo trabalhar em cima da planta de modulação. Isso porque, por exemplo, o projetista elétrico, ele já vai lançar os pontos de interruptor, tomada, telefone, antena, já certinho na célula do bloco por onde o eletroduto vai descer por dentro. Sim. Essa é uma das grandes vantagens, porque o sistema de alvenaria estrutural te obriga a pensar tudo durante a etapa de projeto. Então, eu posso concluir assim que o projeto é fundamental para o sucesso de uma obra de alvenaria estrutural? Absolutamente. Sem um projeto, não só o projeto bem elaborado. E a execução também. Projeto bem elaborado, ele vai guiar uma execução
bem feita também. Tem alguns pontos de grout, né? São esses aqui, né? Exatamente. Existe uma diferença entre eles? Tipo, algum que tenha uma resistência maior? Ou... Na mesma planta, não. O que existe a diferenciação de resistência ao longo da altura. À medida que o prédio vai subindo, tu vai reduzindo a resistência porque a carga vai diminuindo à medida que ele sobe. Então, lá embaixo, no primeiro pavimento em alvenaria estrutural, seja no térreo ou no segundo pavimento, ele está com a carga máxima e está com os esforços máximos, por exemplo, esforço de vento, carga axial, tudo ali embaixo é máximo. Então, ali a gente está com uma quantidade de pontos grauteados e a resistência desses materiais mais elevada em relação à parte de cima. Esses pontos são determinados, a posição deles, em função das tensões que se chega no momento do cálculo. Né? Carregamento normal do prédio, peso próprio mais carga acidental, e incidência de vento, que daí dá a flexão, dá o momento. Esse carregamento todo determina para a gente quais são os pontos que precisam de maior rigidez, aonde o conjunto bloco e argamassa simples, ele já não atende mais a necessidade. Então ele faz a exigência de colocar um enchimento em concreto, uma armadura, muitas vezes quando não tem uma rigidez natural do prédio, aquilo que a gente falou no início, prédio muito esbelto, quando aplica o vento ele tem tração, ele tem uma tendência a cair o prédio, né? A dobrar. Então ele tem tração em algumas alvenarias, e isso aí, nesse ponto, a armadura daí é fundamental. E existe alguma relação com a largura, com a altura, assim, que seja interessante dentro da rigidez. Viável? Exatamente, dentro da rigidez. Um prédio ele é considerado rígido naturalmente quando a relação altura, vamos pegar essa plantinha aqui, por exemplo, ó, esse é o corte dele. A gente até poderia fazer, digamos, a largura dele. Relação altura pela largura. Então, tu pegar a altura dele, por exemplo, prédio, 45 metros de altura, por uma largura de 15 metros, né? Nesse caso aqui a gente tem 16, uma largura de 15 metros, a gente vai ter 45 por 15, 3. Relação altura-largura, 3. É mais ou menos o limitante. O ideal é ficar na casa de 2,5 essa relação altura-largura. Até 3, ele ainda pode ser considerado um prédio rígido.